Na estreia do nosso programa hoje, o Superlativo, nós estamos com um convidado mais que especial, que eu tenho um carinho gigantesco, o professor Rui Santana, Olá, comandante. Professor, muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui hoje conversando com a gente. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua jornada. Ok. Muito obrigado, Sharon, pela visita hoje aqui no Instituto, pela entrevista. Nós estamos começando um projeto muito legal sobre a sua direção. Nós vamos fazer um programa de entrevistas muito importantes com pessoas do Brasil, com pessoas do exterior. Então, fico muito feliz em ser o primeiro entrevistado dessa nossa série. Muito obrigado, Sharon. Nós nos conhecemos relativamente há pouco tempo, né? Mas nasceu uma amizade muito legal e eu tenho certeza trará frutos muito legais para a nossa comunidade, para o conhecimento, né? para os saberes que a gente quer desenvolver aqui no Instituto. Eu comecei a minha carreira, digamos, profissional, Sharon, na Faculdade de Engenharia. Eu fiz o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná e logo, até mesmo antes de me formar, eu tive a oportunidade de começar a dar aulas na Faculdade de Engenharia. Coincidiu de muitos professores estarem fora fazendo seus cursos de pós-graduação, então surgiu essa oportunidade e eu estava no 4º ano da Faculdade de Engenharia, comecei a dar aula como aluno assistente para o 3º ano e começa então essa minha carreira acadêmica. Tá? A COPEL, Sharon, tinha um centro de pesquisa de nível internacional lá no Centro Politécnico. Então eu, ainda estudante, também passei a ser estagiário do Centro de Hidráulica, que é o local assim que se chamava, Centro de Hidráulica Professor Parigudo de Souza. Então, ao me formar, imediatamente entrei para a COPEL. Então eu tive essa sorte na minha vida de ter essa vida dupla. Por um lado, na área acadêmica, então eu dei aula na Faculdade de Engenharia durante 30 anos, e técnica e empresarial na COPEL. Então essa é a minha formação, que me possibilitou inúmeras oportunidades de estudo e de pesquisa. A COPEL também sempre prestigiou o seu corpo de engenheiros, de profissionais, para estudar. E eu tive a oportunidade de passar 4 anos fora. Veja que espetáculo. Patrocinado pela COPEL e patrocinado pela Universidade Federal do Paraná. Curiosamente, na época, não assinei nenhum contrato, não fiz nada, e a única coisa que a COPEL me pediu, o presidente da COPEL na época, o Arthur Andreoli, ele disse assim: Rui, nosso trato é assim, quando você voltar para o Brasil, você tem que ficar na COPEL, no mínimo, o tempo que você ficou fora. Topa? Digo, claro que eu topo. Voltei e fiquei todo o resto da minha vida profissional na companhia. Então, esse é o meu background nessa linha, Sharon. Foi uma jornada dupla ali, então, né? Sim, e muito legal, porque junta, né, Sharon, o rigor científico, do método científico, do teste de hipóteses, né, com o dia a dia, com a prática. Tive essa oportunidade bem legal. De fazer a escola na prática mesmo. Sim. Né? Sim. E essa migração, então, da engenharia para o sistema de mercado, né, de inovação e criatividade, como que foi? Então, foi bem legal. Eu tive um dos meus mentores, foi o Francisco Gomide. O Francisco Gomide foi presidente da COPEL e ele também era professor titular da área de hidráulica e hidrologia na Universidade Federal do Paraná. E eu era assistente dele tanto na universidade como na COPEL. E o Gomide era um cara um cara brilhante. Eu tive também a oportunidade de fazer o doutorado na mesma universidade que ele fez nos Estados Unidos, que é a Colorado State University, onde ele deixou lá uma pegada de talento, de coisas muito especiais. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele. E no início da década de 90, ele traz para a COPEL
o método da qualidade, Total Quality Management. E ele escolheu, então, algumas pessoas para começarem a estudar essa forma de trabalhar, essa metodologia de gestão, essa tecnologia de gestão. Então foi formado um pequeno grupo, eu era uma das pessoas envolvidas, e durante um ano, veja só, um ano, a gente se preparou para trabalhar com a metodologia. Um ano depois, o que a gente fez? Visitamos outros países, eu tive a oportunidade de ir para o Japão, visitamos diversas empresas que já praticavam essa tecnologia de gestão, e um ano depois, então, a gente começa a implantar na Copel a tecnologia de gestão da qualidade. E a Copel, que já era uma empresa muito boa, e até hoje se torna melhor ainda. Então, essa minha vivência, agora na área de gestão da Copel, me possibilitou conhecer pessoas diferentes. Tá? E entre elas, o famoso Domênico Di Masi, do qual falaremos muito, eu acredito, não só nessa nossa conversa. E o Domênico Di Masi, então, traz esse conceito de grupos criativos. Porque uma coisa, Sharon, é você falar de inovação, tecnologias de inovação, práticas de inovação. A inovação, ela é filha da criatividade. Okay? Então, eu não conheço ninguém que tenha explorado o processo criativo. Tá? Quero só fazer uma ressalva aqui, te cortando. Tá. A inovação é filha da criatividade, isso? Sim, sim. Anota essa, hein, pessoal? A inovação é filha da criatividade. Isso. Pode continuar, desculpe te interromper, foi muito bom. Obrigado. Sharon, a inovação a ideia é colocada em prática. Né? E o melhor jeito de você ter uma boa ideia é ter um montão de ideias. Né? Então, a inovação traz isso. E o Domênico Di Masi, melhor do que ninguém, Sharon, ele explora a ideia de grupos criativos. Tá? Então, tem um livrão dele desse tamanho chamado Criatividade e Grupos Criativos. E toda a tese do Di Masi, enfim, a ideia marcante dele, ele diz assim: a criatividade e a inovação resultam de fantasia e realização. E poucas pessoas têm simultaneamente essas duas habilidades. Claro que nós temos um pouco de cada coisa, né? Então, grupos criativos têm essa oportunidade de ter na mesma turma pessoas altamente fantasiosas e pessoas altamente realizadoras. Então, este casamento é maravilhoso. E um dos livros mais famosos do Limar, o mais famoso chama-se O Ócio Criativo, mas essa é uma outra entrevista. Né? Tá. Esse livro chama-se A Emoção e a Regra. E o Di Masi, nesse livro antigo já, mas não invalida, eles estudaram já 13 grupos criativos que mudaram as nossas vidas, tá? Em busca de ver traços comuns, como é que os caras conseguiram. E é claro que sempre aparece a pessoa, o papel do líder. É o cara que fez completamente diferença. Eu não me lembro assim agora de cabeça os 13 grupos criativos, mas está lá o Bauhaus, está lá a Casa Tonê, está lá o Projeto Manhattan. Então, não são empresas inovadoras, não é isso. Ele está falando do processo criativo. Enfim, então nós tivemos a oportunidade de trazer o Di Masi para Curitiba. Pela Copel. Pela Copel, tá. Inicialmente. Nessa época, vocês estavam envolvidos no projeto da Itaipu ou foi antes? Foi depois. Foi depois, tá. Então, o Centro de Hidráulica, que é esse centro de pesquisa internacional, a gente trabalhou no projeto de Itaipu. Todas as usinas da Copel, do Rio Iguaçu, Sharon, foram estudados lá. Nossa. Os modelos reduzidos. É uma tecnologia muito legal, né? Então, essa, digamos, foi uma fase do Rui Engenheiro, né? Dos modelos reduzidos, das usinas hidrelétricas, e era uma delícia. Eu não sei se você tem algum conhecimento do que é um modelo reduzido. Nenhum. Então, eu vou explicar para você. Da mesma maneira, Sharon, como você vê uma maquete de um prédio, quando vai passar no shopping,
comprar as suas joias, comprar as coisas que você gosta de comprar. Você vê uma maquete num prédio. Sim. O que é um modelo reduzido? É uma maquete de uma usina, só que tem água correndo, entende? Então não é uma maquete parada, estática, é viva. E daí você diz, e se colocar esse murinho na água assim, coloca o murinho, entendeu? Então isso chama-se modelo reduzido, né? Enfim, então essa foi a fase Rui engenheiro, né? A fase Rui gestor, então começa com a ida para o Japão para estudar métodos de qualidade. E daí eu voltei, me apaixonei pela tecnologia toda e passei a trabalhar nisso também. Mais tarde veio o professor Domenico De Masi, então criou-se a tempestade perfeita da fantasia e da realização, né? Mas só para complementar esse assunto, Sharon De Masi diz assim, poucas pessoas têm essas duas habilidades muito desenvolvidas. A pessoa que tem, chamamos de gênio. Ele dá o exemplo, por exemplo, do Michelangelo. Ele diz assim, vejam, esse é o De Masi falando, vejam o Michelangelo. Imaginou a Capela Sistina. Desenhou, desenhistas. Foi falar com o Papa. O Papa era pessimista, não tem dinheiro, não vai dar. Convenceu o Papa. Reuniu 3.000 pedreiros. Inclusive ele não chegou a ver o final, ele morreu antes. Mas esse cara chama-se Michelangelo. Então, essa ideia é muito poderosa do De Masi, quando ele fala assim, grupos criativos, tá? Com essa junção da fantasia e da realização. E também nessa mesma linha, eu gosto muito de citar a Pixar. Quem não assistiu Toy Story 1, Toy Story 2? Muito! E tem um paper muito legal do Ed Catmull. O Ed Catmull foi, na época, o CEO da Pixar. E de tanto perguntarem para ele, como é que vocês fazem lá na casa de vocês? Tantas ideias, tanta criatividade, como é que funciona a casa de vocês? Ele escreveu um paper na Harvard Business Review, dizendo assim, em inglês, How Pixar Fosters Creativity, ou seja, como que a Pixar promove, né, a criatividade. E para sintetizar, você que gosta de síntese, para sintetizar um artigo maravilhoso, tem em português inclusive, da Harvard Business Review, de, sei lá, 10 páginas, resume em três coisinhas. Regras da Pixar. Olha, anota lá, hein, gente, regras da Pixar. Somente 3. Tá? Todos devem se sentir livres para falar com todos. Comentário rápido, sem barreiras burocráticas. Okay? 2. Todos devem se sentir seguros para dar ideias. Sem isso não tem nada a ver, aquelas bobagens todas. E a terceira, devemos ter uma comunicação, um acompanhamento, programas em conjunto com a academia. Olha que coisa curiosa. Então a Pixar reconhece, de novo, Sharon, o poder do método científico. Porque o pessoal erroneamente, porra, criatividade, puff no chão, sei lá, escorregador, parará, em geral, bobagem. Claro que tem metas para serem atingidas, claro que tem prazos, claro, né, que tem métricas, que tem orçamento. Então esse artigo fica de dica, né? Como que a Pixar incentiva a criatividade. Maravilhoso, eu sempre dou de lição de casa para os meus alunos. Está anotado já também. E isso está completamente ligado também à inovação e criatividade, sem né? dúvida. O que eu acho mais legal desse artigo, Sharon, é que no final, o último parágrafo desse paper, o Ed Catmull, de uma maneira muito humilde, né? Ele diz assim, a vida inteira o meu sonho era criar o primeiro desenho
totalmente digitalizado, que foi o Toy Story. Sim. Né? Quando atingi esse objetivo, como Toy Story 1, fiquei pensando e tal, fiz uma autoavaliação e pensei o seguinte, veja que legal, se é que eu tenho algum valor, foi simplesmente criar um ambiente propício para que as pessoas pudessem todas ter liberdade, todas se sentirem livres para dar ideias. Bacana, né? Nossa, Então esse é um traço comum, sabe, Chama, na minha vida aos 74. Esse é um traço comum que eu percebo, enfim, já morei muitos anos nos Estados Unidos, também na academia, lá, mestrado, doutorado. É humildade. Então, com raríssimas exceções. As pessoas mais sábias, numa definição bem abrangente, são as pessoas muito simples, sabe? Que valoram. Veja o Ed Catmull. Pô, será que eu tenho algum valor? Cria um ambiente bacana. Então, às vezes, Chama, as pessoas perguntam, Rui, qual é o segredo da criatividade, da inovação? Como é que faz? Eu digo, ó, metade do caminho eu vou te dar de graça a receita. Porra, cria um ambiente apropriado, cara. pessoas, né? É. Eu também tive a oportunidade de estar envolvido com um projeto bem legal na Copel chamado Inovações Copel. Então, o que a Copel fazia? A Copel, na época, tinha 5 superintendências: Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Maringá. E era um projeto de um ano inteiro, onde cada uma das 5 regionais escolhiam suas melhores inovações, já implementadas. Não eram ideias, eram projetos, ferramentas, procedimentos, planilhas já implementadas. Então havia uma pré-seleção em cada uma das regionais, e daí tinha finalíssima em Curitiba. Eu era o presidente da comissão, veja que chique, eu era o mais velho. Então, o mais velhinho colocaram lá, né? E minha tarefa era mais fácil, porque eu só votava se houvesse empate. E eu acho que nunca teve empate, então eu nunca tive que fazer escolha, porque ter um projeto foi melhor do que o outro, né? Inovações Copel, são muitos anos, 20 anos atrás. Então, mostra de novo o ambiente, né? Você tem que ter um ambiente que propicie. E veja que legal, na época, e de novo, 20 anos atrás ou mais, a Copel dava prêmio em dinheiro. Então, o terceiro lugar parece que era 3 mil, o segundo lugar era 5 mil, e o primeiro lugar era 10 mil reais, na época. Só que era um dinheiro carimbado, não era para você trocar de carro, passear em Paris, não, nada disso. Esse dinheiro tinha que ser usado na tua formação. Uau. Eu me lembro bem, o Odair, uma vez que ganhou, acho que era o Odair o nome dele, ganhou 10 mil na época, foi fazer uma semaninha em Harvard. Por que não? Né? Então, por trás da premiação, que algumas pessoas criticam, sabe, Sharon? Nem todas as empresas praticam pagar em dinheiro por uma ideia premiada. Sim. Tem empresas que, por exemplo, a Volvo, na época, eles patrocinavam visitas em plantas da Globo em outros países. A LL, uma época, dava um carro, né? Então, depende. Mas, de novo, sintetizando essa parte da conversa, é o ambiente. Sim. E por isso que a gente se orgulha tanto, Sharon, de estar aqui no meio desse jardim maravilhoso, né? Que a gente chama de Casa de Ideias, que foi uma sugestão do Carlos Romaniello, professor da PUC, também da área de design, da área de criatividade. Então... Conta um pouquinho do Instituto pra gente. Essa foi a casa da família Santana. Nós viemos para cá em 1959. Tem até na caixinha de luz ali, dos fusíveis, tem lá a letrinha da Dona Hermínia, data da casa, 15 de abril de 1959. Legal, né? Enfim, nós éramos em 6 filhos. A minha mãe faleceu relativamente cedo, ela tinha 67 anos, Dona Hermínia. Meu pai teve uma vida longa, meu pai viveu até os 93. Em 1988, em 1985,
1985, o seu Luiz, meu pai, faleceu aos 93 anos. E essa casa ficou fechada 3 anos, de 85 até 88. Em 88, o Guilherme, meu filho mais velho, disse assim: pai, vocês vão perder aquela casa. Ela está fechada, o mato está crescendo, parece uma casa abandonada, vão invadir. Eu tenho uma ideia, pai. Fala, Guilherme. Guilherme é arquiteto, hoje mora na Austrália. Eu tenho uma ideia, pai, deixa eu cuidar lá da garagem. Eles vão falar com os meus irmãos, né, que enfim, a casa é de toda a família. Eles gostaram da ideia, o Guilherme veio para cá. Se instalou na garagem, que você conhece muito bem. Sim. E onde fará muitas palestras. E foi lá que surgiu o nosso mascote também, né? Sim. O Cid surgiu na garagem do Instituto. Então, quem sabe a gente faça uma pequena pausa e você conte do teu mascote e da nossa experiência na garagem. O que você acha? Tá. Do programa que a gente participou. Então, contando um pouquinho aqui da nossa história agora, né? Conheci o Rui dentro do programa, o reality show, o Desafio de Sucesso, né? Que eu tive a grande oportunidade de participar, e o Rui era um dos jurados, né? E um dos episódios, onde ele foi jurado mentor, o desafio era tratar de inteligência artificial e construir um mascote junto com um texto também que tratasse de sustentabilidade, óbvio, tudo incluso dentro da proposta da empresa, né? Então aqui que nós construímos o Cid, nesse brainstorm gigantesco de ideias, onde eu estava aqui presente, né, participando, junto com a equipe também, o Casé, que é o nosso branding, o Rodrigo, o nosso copy, e o Nick também, a parte do jurídico. Então essa parte foi muito interessante você falar do realizador e do sonhador. Eu acredito que a SUP esteja bem fundamentada, porque a gente está com uma equipe que se complementa, assim, é maravilhoso. Então o Cid foi construído aqui dentro. Ele é filho do Instituto. Opa! Que bom, E nós adoramos ele e adotamos, né? Tanto que ele está em vários episódios aí da SUP, né? Essa casa, Tiago, foi construída pelos meus pais. Em 1959, nós éramos uma família com 6 filhos. Minha mãe faleceu um pouco mais cedo, aos 67 anos, Dona Hermínia. O meu pai teve uma vida longa até os 93 e faleceu em 2005. E a casa ficou fechada 3 anos. Em 2008, o Guilherme, meu filho, arquiteto, sugere que alguém cuidasse da casa e ele se propôs a fazer esse papel. E o Guilherme veio para cá, veio na garagem que você conheceu já e usou, né? E eu me aposento na Copel em 2008. Eu tinha me aposentado na Federal em 2004 e vim para cá. Então, as pessoas vinham nos visitar e a gente fez umas palestras e gostavam muito do local e sugeriram que a gente fizesse alguma coisa e fizemos no Instituto Hermínia Santana. A Dona Hermínia não teve a oportunidade, Sharon, que você teve, que eu tive, de estudar, de fazer um MBA, muito menos um mestrado. Mas ela era uma grande gestora. Tanto é que nós estamos conversando aqui agora, em parte por causa dela. Né? Aliás, um parênteses rápido desse cantinho aqui era o canto preferido da minha mãe. Ela sempre sentava aqui, porque aqui é um jardim de inverno, né? Então, em geral, o velhinho gosta de um cantinho mais quente, né? Então, o Guilherme veio para cá, eu vim para cá e a gente começou a fazer algumas coisas. Surge o Instituto Hermínia Santana e nós fazemos 3 coisas aqui, Thiago: cursos, workshops, palestras. O Domênico De Masi teve aqui 3 vezes. Um dos seus livros, chamado A Felicidade, é um livro bem bacana, pouco conhecido, né? Foi lançado aqui, veja, a primeira venda. Trouxemos gente de Houston, trouxemos professores do Colorado, onde eu morei muitos anos. Ou seja, palestras assim de nível internacional mesmo. Né? Enfim, também fazemos cursos de longa duração, já fizemos cursos de 240 horas. Uau. Agora estamos desenvolvendo 2 cursos de 100 horas. 100 horas, não 100 horas, de 100 horas. Tá bom, de 105 horas. Pronto. De 105 horas, que é uma
uma área que a gente trabalha. A outra área, Sharon, a gente disponibiliza o espaço para que as empresas tragam os seus treinamentos para cá, né? Então, mais de 50 empresas já passaram aqui. A nossa preferida é o Boticário. O Boticário vive aqui. E a terceira atividade que a gente faz são os habitantes do Instituto. Então, são 7 profissionais que colocaram como exclusividade 7 ambientes. Eles têm, então, privacidade total. Então, tem yoga, tem psicologia, tem marketing, tem mentoria, que a gente faz aqui essas 3 atividades. O Instituto é uma delícia, eu sou fã demais. O ambiente é maravilhoso, todas as pessoas aqui agregam muito valor. É verdade, sim. Demais. E o TED? Então, o TED é legal, né? Eu acompanho essas palestras do TED já há muitos anos, há mais de 10 anos. Tá? E eu sempre dou lição de casa para os alunos assim: assista 5 palestras do TED, tá? Ligadas à área dessa disciplina, e faça uma síntese dela, né? Os pontos que você achou mais importantes. Professor, mas não sei falar inglês e tal. Tem mais de 50 letrinhas em inglês, então não é desculpa. E também nem vale você chegar lá e pedir o resumo e copiar, não pode, tem que assistir. Nossa, professor, enfim. E às vezes eu encontro uma ex-aluna minha, e você sabe que eu sempre faço pergunta, né? O que você lembra das minhas aulas? E não foi nenhuma nem 2 vezes que falaram assim: Rui, graças à tua aula e à tua lição de casa, eu passei a conhecer as palestras do TED. Estamos falando, Sharon, de 10 anos atrás, não é agora. Agora, enfim. Então, tem uma palestra também que eu acho que você já assistiu, porque eu já assisti com você. Né? How Schools Create Creativity, que aparece 75 milhões de visualizações. É a palestra mais assistida do TED. Ken Robinson. Enfim. Então, eu sei, né? Celeiro de coisas boas, e me chamaram para fazer uma TED. Não lá nos Estados Unidos, nem no Canadá, mas existem palestras do TED no mundo inteiro que se chama TEDx. Né? Então, me chamaram, fiquei super feliz em participar desse projeto. Depois eu posso contar o segredo das palestras do TED, mas eu queria explorar um pouco a palestra que eu fiz. Né? O tema do encontro era o poder da realização. Então eles chamaram diversas pessoas que eles entenderam como realizadores para que contassem as suas histórias. Eu não gostei muito do título porque achei um pouco pretensioso eu chegar em público e dizer: veja como eu sou um super realizador, veja como eu sou importante, veja as minhas realizações. Pô, eu não sou assim, né? E não é falsa modéstia, não tem nada a ver, né? Então eu fiz um contraponto. E eu trabalhei com o poder do fracasso. Que muitas realizações, talvez a maioria, sempre passaram por fracassos importantes. Ou seja, o entendimento do fracasso como uma real oportunidade de aprendizado, né? Até inspirado pelos japoneses no manual de erros do passado, né? Ou seja, você usar os erros como, enfim, uma oportunidade de melhoria. Então a minha palestra, e é uma palestra que ficou prejudicada, eu estava praticamente sem voz, e fiquei na véspera, estava mal, estava bem mal. E você assistiu a palestra, eu não conseguia falar. Mas não foi prejudicado, o conteúdo está maravilhoso. Então, Sharon, eu digo: eu não vou perder essa oportunidade de fazer uma palestra no TED. E insisti, e fiz. E o começo, minha voz não saía. Minha filha estava quase chorando. E a palestra, graças a Deus, chegou um facho, eu fiz a palestra e dei alguns exemplos até pessoais de como o fracasso antecede, né? Antecede uma realização. E para você ter uma ideia, comentei com você antes, eu saí da palestra, fui para o Hospital Santa Cruz. E eles não deixaram eu sair do hospital. Eu fiquei 5 dias com broncopneumonia. Mas enfim, Sharon, para encerrar esse papo do TED, segredo guardado às 7 chaves. Ninguém pode contar para ninguém, mas eu vou quebrá-lo. Então, se você for fazer uma palestra no TED, são 5 coisas. Primeira, se for usar slide,
no máximo 10. 10 slides. No máximo. Tem muita gente que faz sem nenhum slide. Tá. Se você achar que vale a pena, porque quer mostrar sei lá, um raio-x, quer mostrar um foguete, um planeta, mas se for usar 10. Tá. No máximo 20 minutos. O ideal é 18. 3. No mínimo, fonte 30. Porque senão os meninos não conseguem ler. Então, a letra, o quarto e quinto são os mais legais. O quarto, tell a story. Conte uma história. E o quinto, sell a dream. Então você pode notar que mais ou menos esse é a pegada dessas palestras maravilhosas que a gente assiste. Então eu tive esse privilégio mesmo estando doente, mas eu não podia perder a oportunidade. Olha a riqueza do conteúdo, né? Nós estamos aprendendo hoje um modelo TED Sim. de uma palestra. Mas não pode contar. Não conta pra ninguém. Porque eu jurei, segredo das 7 chaves. Eu jurei que nunca ia contar pra ninguém. Não, aqui a gente deixa guardadinho. Isso, eu queria ficar mais o dia inteiro aqui conversando, né? Porque eu sei que conteúdo tem muita história para contar também. E eu queria saber agora, Rui, se tem alguma mensagem que você queira deixar, alguma talvez sugestão de livro, filme. Tem, enfim, sim. Tá aberto. Momento Rui. O momento Rui é o seguinte, essa história é a parábola do faixa preta. Quem me contou essa parábola foi o Jim Collins. Estava eu e mais 500 pessoas, mas eu estava com ele. Impressionei, não impressionei? Muito. Então, e é uma parábola muito bonita e muito inspiradora, que diz assim, que conta o seguinte: depois de muitos anos de práticas, de insistência, de trabalho duro, o jovem se sente pronto para receber a faixa preta. E vai conversar com o mestre sensei e pergunta: eu estou pronto para receber a faixa preta? E o mestre diz assim: você tem que passar por mais um teste. E ele se prepara para lutar. E o mestre diz: não, hoje não é a luta. Hoje é o entendimento. Qual é o significado real da faixa preta que você quer tanto receber? E o jovem diz assim: é o fim da minha jornada. O mestre não gostou da resposta. Não, você não está preparado. Não, você não está preparado. Estude, faça as práticas, as meditações, volte mais tarde. Passa um tempão e volta. Mestre, eu acho que eu entendi o significado da faixa preta. A faixa preta, o fim da minha jornada, é um símbolo de excelência na nossa arte. E o mestre não se convenceu. Da jornada, símbolo de excelência, não, sim. Meditar, vai eu ter tudo de novo, usar a camisola puxada, raspar a cabeça. Volta. Qual é o significado, jovem, meu jovem, da faixa preta que você quer tanto? E ele disse: mestre, é o começo. É o começo de uma outra etapa. De trabalhos duros, de dedicação, de quedas, de varrer o tempo, de fazer meditação, ver o pôr do sol, etc. Então essa mensagem eu gosto muito de trazer ela, né? Porque ela ensina pra gente esse eterno aprendizado, né, já que você também, né, tem uma carreira acadêmica tão importante, tão valiosa, um método científico, e esse eu acho que é o papel das organizações que trabalham com conhecimento como é a nossa. Eu acho que a vantagem que a gente tem, a gente instituto agora, é que nós temos uma agilidade muito maior do que as grandes universidades, que estão passando por crises incríveis, tá? Na metodologia do ensino, no ensino híbrido, na educação à distância, está uma confusão generalizada.
nós, na nossa pequena Casa de Ideias, temos a oportunidade de trazer pessoas do mundo inteiro, como temos feito. E, então, é um novo começo já, para todos nós. E olha que maravilhoso, né? Eu tô quase chorando aqui, porque isso não foi combinado, né? E, mais uma vez, o Instituto, ele casa muito com a SUP, né? Porque a SUP, eu não lembro se eu te contei a história inteira. Não, né? você não me contou. Não, mas o nome SUP é um acrônimo de Seeds Under Path. Nunca me contou. Nunca contei? Ai, que vergonha, eu tô contando Sementes sob o caminho. Exato, que vem da parábola do semeador, que é deixa sua sementinha por onde você passar. Né? Então, que vai muito de encontro com a história que você contou agora, né? Porque a gente não vai ver o resultado, né? A gente está plantando para as próximas gerações, para deixar esse mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Então, mais uma vez, nada substitui o conhecimento, né? Que coisa maravilhosa! Bom, Sharon, querida, que bom que a gente conseguiu fazer uma conversa legal, né? Foi sim. E eu queria ficar o dia inteiro aqui mesmo. Vamos marcar próximas. Já fica o segundo, terceiro, quarto, quinto convite. Vem agora que você quiser, Sharon. Né? Tem muita gente legal aqui por aqui também, né? Você sempre será muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. E finalizamos então, pessoal, toda a nossa entrevista com o professor Rui, aqui no nosso primeiro programa do Superlativo. Espero que gostem, curtam, compartilhem e vamos espalhar as sementinhas, né? Por onde a gente passar. E não podem perder a próxima entrevista, que por enquanto vamos guardar. Vamos fazer suspense. Sim. Mas que será 20 vezes mais empolgante que essa de hoje. Ai, que maravilhoso. Obrigada, Prof.